CBN, eleições 2014. Começa amanhã no rádio e na televisão a propaganda eleitoral. Ela vai até o dia 2 de outubro, 3 dias antes da votação em primeiro turno. Vamos saber detalhes em entrevista no programa de hoje, conversando com o chefe do setor de propaganda do TRE, Diogo Cruvinel. Olá, Diogo, muito bom dia. Olá, Marcelo, muito bom dia também aos ouvintes da Rádio CBN. Começa amanhã, então, o nosso horário, ou a nossa propaganda eleitoral gratuita, e eu acho que a primeira dúvida que o eleitor, o ouvinte, a pessoa que está acompanhando a programação, ela fica é o seguinte: por que é que alguns candidatos têm só 15 segundos, outros têm 15 minutos? Por que é que alguns falam tantos, outros têm tão pouco tempo? O que é que determina o tempo desses candidatos, hein? Olha, a regra para a distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito entre os partidos é a seguinte: 1/3 do tempo total é dividido de maneira igualitária entre todos os partidos e coligações que participam das eleições. Isso aí para cada um dos cargos, né? Os 2/3 restantes desse tempo são divididos proporcionalmente à representatividade que cada partido tem na Câmara dos Deputados. Então, aquele partido que tem uma bancada maior na Câmara dos Deputados, ele consequentemente vai ter também um tempo maior no horário eleitoral gratuito. Foi a maneira que o legislador encontrou de deixar essa coisa mais justa. Essa regra, ela sofreu uma alteração com a mini reforma eleitoral que foi sancionada em dezembro do ano passado, mas, aliás, desculpa, é uma outra lei que foi sancionada em outubro do ano passado, mas as alterações, elas não valem para as eleições desse ano. Elas vão começar a valer na próxima eleição municipal. E aí vai ter uma grande alteração nessa forma de distribuição do tempo. Mas para as eleições desse ano, fica dessa maneira: um terço proporcionalmente a todos os partidos e 2/3 de acordo com a representatividade na Câmara dos Deputados. Hoje, se todo mundo falasse o mesmo de todo mundo, nós teríamos uma propaganda eleitoral gratuita o dia inteiro, né? Realmente. Então, a propaganda hoje, ela é dividida de duas maneiras, né? Tanto no rádio quanto na televisão. É aquela propaganda em bloco, que no rádio ela tem a duração de 50 minutos e com início 7 horas da manhã e meio-dia. E na televisão, ela também tem a duração de 50 minutos, com início às 13 horas e às 20h30. Além dessa propaganda em bloco, nós temos também as inserções, que são veiculadas com base de 30 segundos durante a programação normal das emissoras. E aí, no caso, 30 segundos para qualquer partido? Olha, aí acontece a distribuição da mesma maneira, né? O tempo que cada partido vai ter é aquele, né? 1/3 igualmente para todo mundo e 2/3 proporcionalmente. Aí, fazendo essa conta, depois a gente obtém um resultado de quantas inserções cada partido tem direito. Para a propaganda eleitoral gratuita, a gente sabe aí que tem nós temos uma disparidade muito grande de possibilidades econômicas também entre os candidatos. Alguns podem muito, se não tudo, quando outros podem muito pouco, se não nada. Estão liberados todos, a utilização de todos e quaisquer recursos de mídia, de tecnologia? Olha, não, na verdade existe uma restrição em relação às inserções, né? Então os partidos, eles não podem efetuar gravações externas, fazer aquelas trucagens, efeitos especiais, né? De computação gráfica, usar desenho animado e montagens, isso porque encarece bastante o seu material de propaganda, né? Então, nas inserções, isso não é permitido, fica permitido só para propaganda em bloco. Então, aqueles partidos que têm mais dinheiro, o que a gente percebe na prática é que eles têm condições de gerar conteúdos diferentes para cada um dos 45 dias do horário eleitoral gratuito. Já aqueles partidos com menores condições, normalmente eles passam a mesma propaganda durante um período muito longo, se não uma propaganda só durante o período todo, né? Se o candidato à coligação realizar um comício, uma carreata, etc., imagens desse comício e dessa carreata podem ser utilizadas na propaganda eleitoral? Olha, nas inserções não é permitida essa gravação externa, né? O que também não é permitido, e muita gente costuma ter dúvida, é no caso da contratação de artistas para participar do horário eleitoral gratuito. Então, a legislação, ela diz o seguinte, que é permitida a participação de qualquer pessoa que não seja filiado a outro partido, mas é proibida a contratação de qualquer pessoa para participar no horário eleitoral gratuito. Se o candidato, por exemplo, nós começamos na semana que vem uma série de entrevistas aqui com os candidatos ao governo de Minas Gerais, vamos ter o mesmo tempo para todos.
A gente acha que é uma forma, assim, de a gente garantir que todos terão a oportunidade de levar suas ideias e propostas até o eleitorado. Trechos dessas entrevistas que serão concedidas a nós aqui da CBN podem ser utilizados na propaganda eleitoral gratuita? Ou de resto, produzidos por qualquer outro veículo? Sim, em princípio não há problema. Aí vai depender de cada caso concreto, né? O conteúdo dessas informações produzidas em outros veículos, né? Mas, via de regra, em princípio não haveria problema. Para utilização mesmo em outros veículos? Isso, então é muito comum, por exemplo, no horário eleitoral gratuito, os partidos trazerem fotografias de jornais, por exemplo, dizendo, olha, lá em abril um jornal tal noticiou isso aqui em favor do meu partido, né? Ou se for no caso de oposição, né? Então, em princípio, não haveria problema. Ok. O que deve, o que pode ou o que deve denunciar o eleitor com relação à propaganda eleitoral gratuita? Aí sobre isso ele tem muito pouco controle, né? Não, olha, no caso da propaganda no rádio e na televisão, né, durante o horário eleitoral gratuito, o eleitor, ele se identificar alguma irregularidade, ele não tem legitimidade ativa para oferecer uma representação aqui no TRE. Então, o caminho seria levar essa notícia de irregularidade ao representante do Ministério Público, que aí sim poderia tomar as providências judiciais cabíveis. Então, o TRE, ele tem à disposição dos eleitores canais para denunciar, principalmente as propagandas de rua, mas no caso do horário eleitoral gratuito, aí não, aí são poucas as pessoas que podem entrar com a representação aqui, né, que são os candidatos, os partidos políticos, as coligações e o Ministério Público. Mas é claro que nesse momento os partidos e coligações estão se vigiando muito, né? Ah, sim, isso aí a gente, eles próprios, eles se controlam e qualquer descuido pode ter certeza que o partido adversário ele costuma representar aqui na Justiça Eleitoral. Diogo, bom dia. Adriana Ferreira quem fala com você. Só lembrando, né, que desde o dia 6 de julho já estão permitidas as propagandas, né, com aqueles panfletos, os cavaletes, até a propaganda na internet, e começa agora, portanto, essa propaganda eleitoral. Essa propaganda segue até o dia 2, não é isso? De outubro? Oi, Adriana, bom dia. Assim, então a propaganda de rua, ela está permitida desde o dia 6 de julho, né, inclusive na internet, e a propaganda no horário eleitoral gratuito é só do dia 19 de agosto, amanhã, até o dia 2 de outubro. Agora, em relação às propagandas de rua, cada tipo de propaganda tem uma data de término diferente. Sim. Então, seria necessário olhar ali cada um dos tipos. Consultar, né, o calendário eleitoral. Outra coisa, a propaganda eleitoral para os candidatos que disputam presidência, governador, deputados, os dias são diferentes para cada cargo? Sim, são diferentes. Então, olha só, a propaganda para presidente e deputado federal, elas acontecem às terças, quintas e sábados, e para os demais cargos, né, governador, deputado estadual e senador, às segundas, quartas e sextas. Isso na propaganda em bloco. Nas inserções, isso acontece durante a programação normal das emissoras. Nos outros, alternadamente, né? Isso. Agora, é importante lembrar também, não tem propaganda eleitoral de bloco aos domingos, mas tem as inserções. A não ser em caso de segundo turno. Aí no segundo turno, como o período é menor, aí tem propaganda de bloco aos domingos também. Ok. Quando a gente está falando da propaganda eleitoral gratuita, é de segunda a sábado. Em bloco, sim. Em inserções todos os dias. Perfeito. Muito bem, Cruvinel. Diogo Cruvinel, que é do setor de propaganda do TRE. Obrigado pelas informações. Bom trabalho de vocês. Começa agora, né? Bom trabalho para vocês aí. Bom dia, viu? Bom dia, Marcelo. Obrigado. É um prazer e estou à disposição. Muito obrigado. Agora, 11h47.